A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. Nesse momento, Deus tem uma palavra de cura, Deus tem uma palavra de libertação, de mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de atitude. Deus, através desta palavra, Ele pode mudar radicalmente a sua vida, o que você está passando, o que você está vivendo. Se você acreditar nessa palavra e praticá-la a partir de hoje. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco Salmos 130, verso 1 a 8. Um pequeno texto da parte do Senhor para a sua alma neste momento. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espera, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Louvado seja Deus. Meus irmãos, é um texto muito profundo e muito necessário para os dias de hoje, porque nos fala sobre a confissão de pecado e a esperança do perdão. Mas, irmão, para que falar sobre confissão de pecado, sobre pecado e sobre perdão? Sabe por quê? Porque o pecado, ele está na minha e na sua vida. Ele está encravado na minha e na sua natureza. E por causa desse pecado, que a Bíblia nos fala, que o apóstolo Paulo fala que não foi porque escolheu, mas foi porque ficou sujeito. Nós não escolhemos nascer assim, nós ficamos sujeitos por causa de Adão e Eva. Por causa desse pecado, por causa do sentimento, por causa do olho, por causa das coisas que nós fazemos, que é pecado, nós não crescemos, nós não evoluímos, nós não temos esperança de que as coisas vão melhorar, porque é isso que o pecado faz. Ele tira a esperança do ser humano, ele tira a vontade de viver do ser humano, ele tira o gosto da vida do ser humano, ele tira o pensamento de acreditar que as coisas vão poder melhorar sim. Então é necessário, meu irmão e minha irmã, falar sobre a confissão do pecado e sobre a esperança do perdão, porque o perdão, ele veio para o pecado, o perdão do pecado, e tudo isso está em Deus, está em Jesus, e nós vamos entender através desse texto. Cântico dos degraus. Esse salmista aqui, ele começa a falar: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Porque como o texto está falando sobre confissão de pecado, ele está clamando das profundezas ao Senhor Deus, eu creio, confessando os pecados, para confessar os pecados. E o que eu acho lindo é que quando ele clama a Deus, ele não clama, ele não faz aquela simples oração que muitas das vezes nós fazemos, aquela oração básica, rápida, da boca para fora, não.
Ele fala: das profundezas a ti clamo ao Senhor. Profundo é uma coisa, profundeza é outra. Alto é uma coisa, altíssimo é outra. Ser grande é uma coisa, ser grandiosíssimo é outro. Então há diferenças de palavras. E quando ele fala das profundezas, a ti clamo ao Senhor, é porque ele está falando, ele está clamando lá das profundezas da alma dele. Esse clamor aqui, confessando o pecado e buscando o perdão de Deus, é um clamor lá das profundezas da alma. Porque o que nós devemos entender é que o que toca o coração de Deus é aquela oração das profundezas da alma. Quando a alma está chorando, aflita, doente, e ela clama a Deus das profundezas em busca de socorro, em busca de ajuda, em busca de perdão, por não querer viver daquele jeito mais. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, isso é necessário para mim e para a sua vida. Quando você orar a Deus, quando você cantar louvores a Deus, quando você entoar palavras para Deus, você faça das profundezas da sua alma. Não faça só da boca para fora. Aquela oração rápida, aquele louvor cantado rápido. Não. Canta como se fosse o último dia da sua vida. Clame a Deus como se fosse o último dia do clamor que você fará a Deus, sendo lá das profundezas da alma, com palavras lindas, belas, bonitas que possa tocar o coração de Deus, para Deus ver que você realmente está confessando o seu erro, para Deus ver que você está buscando pela ajuda dEle, pelo perdão dEle. Louvado seja Deus. Deus quer a qualidade das orações. Deus quer a qualidade do louvor. E a qualidade do louvor, a qualidade da oração vem das profundezas da alma. Vem lá de dentro, da onde está a dor, da onde está o sofrimento. Então ele pede a Deus, no versículo 2, Senhor, escuta a minha voz. Ele está pedindo ajuda. Sejam os teus ouvidos atentos à minha voz. Duas coisas muito interessantes. Ele pede ajuda a Deus para escutar a voz dele. E depois pede para os ouvidos de Deus estar atento à voz das súplicas dele. Ou seja, ele pede ajuda a Deus. Senhor, escuta a minha voz. Sabe o que é triste, meus irmãos e minhas irmãs? É tantas pessoas sofrer, chorar e até mesmo se matar, sem antes ter pedido ajuda para Deus. Sabe o que é triste, meus irmãos e minhas irmãs? É muitas pessoas fazendo coisas, indo para caminhos, tomando decisões, sem ao menos fazer como esse homem, como esse salmista fez. Pedir ajuda para Deus, pedir socorro para Deus para ouvir a voz da dificuldade que ela está passando. Louvado seja Deus. Então, se você está nesse momento, dessa forma, querendo desistir, querendo parar de tudo, pensando que não tem mais jeito, esse salmista está querendo te ensinar algo. Porque quando ele pede ajuda, ele não pede ajuda para o ser humano. Ele não espera ajuda pelo ser humano. Ele está pedindo ao Senhor. O Senhor Jesus, que é Deus. Então não aceite viver o que você está vivendo. Abra a tua boca. Busque a Deus. Clame a Deus das profundezas da sua alma.
E pede a Deus para te ajudar, que Ele vai te ajudar. Deus vai usar alguém para te ajudar. Então ele fala: sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Ele está pedindo a Deus, para Deus ficar atento à voz das súplicas dele, porque aqui ele está falando no plural, súplicas, orações, ou seja, não foi só uma oração que ele faz, ou que ele fez. Ele está pedindo a Deus para Deus ouvir a todo momento a voz das orações dele. Porque, meus irmãos, orar não é só de manhã, nem à tarde e nem à noite. É todo dia, é toda manhã, é toda tarde, é toda noite. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual há batalhas e há guerras que só são derrubadas com orações. Tem pensamentos malignos, tem ideias que vêm na minha e na sua cabeça que só são destruídas, aniquiladas com súplicas. Talvez o que você está passando só tenha solução com oração. Talvez o que muitas pessoas nesse mundo estão passando só tenha solução com oração. Tem pessoas que não sabem o que é orar. Para que serve a oração? Orar é falar com Deus, é ter intimidade com Deus, é ter vida com Deus. Assim como você fala e conversa com a sua mãe, assim também a oração é para com os servos e as servas de Deus. É você orar a Deus, mostrar para Deus o seu problema, pedir a Deus ajuda, mas também pedir a Deus para Ele fazer a vontade dEle. Porque todo pai quer realizar a vontade dEle na vida do filho. Então, ele fala súplicas, porque não é uma vez só que ele ora. São diversas orações que ele quer nos mostrar, que ele fez ou que ele fará. Só que quando ele fala, sejam os teus ouvidos atentos à minha voz, ele está pedindo e reconhecendo que somente Deus, o Senhor, pode responder às orações dele. Porque tem pedido que você faz para o ser humano não te responde. Tem coisas que você pede para o ser humano não te dá. Mas Deus, que é o Senhor, Ele pode dar. Ele pode responder sim. Deus não é como o ser humano que te deixa no vácuo. Porém, o silêncio de Deus, ou não de Deus, também é uma resposta. E não é humilhação, e não é vergonha. Então, meus irmãos, nós temos que pedir a Deus, para Deus sempre se voltar para as palavras que saem da nossa boca. Porque toda hora nós sofremos. A toda hora nós temos que orar, pedir, falar, clamar, suplicar a Deus. Porque toda hora tem problema na minha e na sua vida. Toda hora tem sofrimento na minha e na sua vida. E a súplica, ela serve para isso. Para te ajudar, para levar o teu problema até a Deus. Para levar o teu pecado até a Deus, o teu erro que você cometeu, e Deus te absorver daquele erro. E Deus te absorver daquela maldade que você cometeu, ou que estão cometendo contra a sua vida. Louvado seja Deus. Você pode ver na Bíblia diversos, inúmeros casos que teve grande poder no mundo espiritual por causa da oração, por causa da súplica. Pessoas receberam cura, milagres. Os céus se abriu. Deus movimentou a terra por causa da súplica dos servos dele.
Porque esse é o poder da oração. Suplicar a Deus, orar a Deus, pedir a Deus, tem um poder muito grande no mundo espiritual. Louvado seja Deus. Então ele fala, no versículo 3, Senhor, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Ele está falando bem assim, se o Senhor Deus olhar para a iniquidade, olhar para o pecado do ser humano, olhar para o erro do ser humano, olhar para o meu erro, olhar para o meu pecado, quem vai subsistir? Quem vai ficar de pé? Quem vai poder subsistir diante de ti? Ninguém. Meus irmãos, se Deus olhasse para o meu erro, para o seu erro, não haveria ser humano na terra vivo. Não haveria ser humano na terra vivo. Se Deus olhasse para o seu erro, se Deus olhasse para o meu erro, quem seria você e quem seria eu para estar vivo na terra? Mas se você está vivo, se você está respirando, se eu estou vivo e respirando, é porque Deus, Ele não olhou para o meu e para o teu pecado. Deus é santo, Deus é perfeito. O pecado não pode subsistir diante de Deus. Não pode ficar de pé diante de Deus, a não ser pela misericórdia dEle. A misericórdia de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. E através de Jesus, pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, nós estamos aqui. E ai de nós se não fosse por causa de Jesus. Muitos desprezam Jesus, muitos desacreditam de Jesus, pensando que o que Ele fez, o que está escrito na palavra de Deus é lenda, é conto, é historinha. Não, foi fato verídico o que aconteceu com Jesus. E se não fosse por causa de Jesus, o que seria de mim? O que seria de você? Se Deus olhasse para o meu e para o seu pecado. Meus irmãos, Deus está dando chance para todo ser humano se arrepender. Deus está dando chance para todo ser humano reconhecer o seu pecado, a sua iniquidade e se voltar para Deus. Por isso que tem muitas pessoas vivas, mesmo cometendo erros. Por isso que tem muitas pessoas vivas, mesmo vivendo no pecado. Por causa da misericórdia e da graça de Deus. Porque se Deus olhasse para o pecado do ser humano, o ser humano já estava morto. Não existiria ser humano na terra. Porque todos os seres humanos têm pecado. Todos os seres humanos têm erro. Mas Deus não olha para o meu e para o seu erro. Porque Ele conhece a minha e a sua natureza. Então isso é lindo de saber que Deus Ele não olha para o meu e para o seu erro a ponto de nos querer ajudar. Isso é lindo de saber que Deus Ele não olha para o meu e para o teu pecado, mas o ser humano olha. O ser humano condena o seu pecado, o ser humano condena o seu erro. O ser humano te condena pelo que você fez. O ser humano te julga pelo que você fez. Mas Deus, Ele não é assim. Olha que misericórdia e que amor Deus tem pela sua vida, de não olhar para o seu pecado. Saber o que você faz, saber o que você fala, saber o que você olha e não te julgar. Muito pelo contrário, querer mudar a sua vida. Querer usar pessoas para te alertar do que você está fazendo. Querer usar pessoas para te mostrar que o que você está vivendo tem mudança sim. Louvado seja Deus. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Quem ficará de pé se o Senhor olhar para o pecado? Aí ele vai falar, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Só Deus tem poder de perdoar o seu pecado e apagar o que você fez durante toda a sua vida, sabia?
Só Deus tem o poder de absorver o que você fez, o que você falou e todas as coisas que você cometeu durante toda a sua vida. Mas, irmão, eu fiz muitas coisas, eu acho que nem Deus pode me perdoar. Eu cometi tantas coisas que eu acho que nem Deus pode me perdoar. Mas eu te mostro biblicamente que você está errado nesse pensamento. A Bíblia está falando, mas contigo está o perdão. Ou seja, o que você cometeu pode ter perdão. Pode ter mudança. Porque em Deus está o perdão. Se você pedir perdão para Deus, se você se arrepender do seu erro e verdadeiramente não querer voltar mais para essa vida que você está vivendo, Deus ele pode te perdoar. Porque contigo, o salmista está falando, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Só em Deus você pode ser perdoado, ser perdoada, a ponto de você poder viver a sua vida sem olhar para o seu passado. Porque o perdão de Deus apaga o passado. O perdão de Deus apaga a iniquidade que o ser humano já cometeu. E quando você é perdoado por Deus, você não vive mais segundo o jugo do pecado. Você não vive mais segundo o jugo daquele erro que você cometeu. Por quê? Porque você foi perdoado. Você está livre daquele pecado. Você está livre daquela iniquidade. Agora ninguém pode mais te condenar. Por quê? Porque você foi perdoado por Deus. Agora ninguém pode mais te julgar pelo que você foi no passado. Por quê? Porque você foi perdoado por Deus. Agora ninguém pode falar e ninguém pode querer falar mal da sua vida. Por quê? Porque você foi perdoado por Deus. O que você fez não te julga mais. O que você viveu não te julga mais. Agora você é crente, agora você é servo e servo de Deus e não vive mais segundo aquele jugo do pecado. Você tem uma nova vida. Você tem um novo pensamento. Você tem uma nova atitude para viver diante de Deus depois do perdão obtido por Deus. Olha que honra maravilhosa Deus dá. De perdoar o ser humano de todos os pecados, a ponto do pecado que ele cometeu, que ele viveu, não poder mais condenar ele, porque ele está perdoado. Isso é lindo, meus irmãos. E você que me ouve, não importa o que você fez, não importa quantas pessoas você matou, não importa quantas vezes você se prostituiu, quantas vezes você roubou. Se você se arrepender, Deus ele pode te perdoar. Porque com Deus está o perdão, para que Deus seja temido. Só em Deus você pode ser perdoado. Louvado seja Deus. Então ele fala no versículo 5: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Meus irmãos, para quem peca, para quem falha, para quem erra, deve esperar em Deus. Deve esperar na palavra de Deus. Meus irmãos, para quem está fraco, para quem está caído, para quem está chorando, para quem está se lamentando, para quem está angustiado, agoniado, sofrendo, deve esperar no Senhor. Esperar na palavra do Senhor. O que eu acho lindo é que ele fala: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. A alma é onde contém os sentimentos bons e ruins. Aquilo que você sente, aquilo que você gosta, vem da alma. A alma que provém dos sentimentos bons e ruins. Então, ele está esperando no Senhor pela alma e esperando na palavra de Deus. Porque ele crê que esperar em Deus e pela palavra de Deus, a alma dele, que está aflita, que está negativa e chorando,
ela pode ser restaurada, ela pode ser curada, ela pode ser liberta das prisões espirituais. E eu falo para a sua vida, para de ficar esperando no homem, para de ficar esperando pela condição financeira, para de ficar esperando pelos conselhos das pessoas. Não viva pelas pessoas, não espere pelas pessoas. Aguarde no Senhor Jesus. Espera e confia a sua alma no Senhor Jesus. Espera pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, a sua alma ela pode ser restaurada. Pela palavra de Deus, a sua alma que está aflita, doente, caída, quebrada, angustiada, ela pode ser transformada. Espera no Senhor. Aguarda no Senhor, espera nele, é Ele que tem a cura, é Ele que tem o milagre, é Ele que tem a restauração, é Ele que tem a mudança de vida que você está querendo. Espera nele, na palavra dele, que está falando contigo. Meus irmãos, o ser humano hoje espera por tantas coisas, perde tempo com tantas coisas, e a vida continua a mesma. Mas quem espera no Senhor, como diz Isaías, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por quê? Porque está esperando no Senhor. Quem espera no Senhor, quem espera na palavra de Deus, não fica caído, não fica de cabeça baixa e não volta para trás, mas voa alto como águia, corre e não se cansa, caminha e não se fatiga, porque é do Senhor que está sendo provido a força. Louvado seja Deus. Então espera no Senhor a partir de hoje. Espere na palavra de Deus, que é viva e é eficaz, como diz em Hebreus 4:12. E ele fala no versículo 6: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Ele está mostrando a dependência da alma dele por Deus. A minha alma anseia, a minha alma deseja, a minha alma busca, clama, quer o Senhor mais do que os guardas pelo romper do amanhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Meus irmãos, nós temos que ter anseio pelo Senhor. Nós temos que ter desejo por Deus. Nós temos que deixar o nosso coração arder, queimar de amor pela palavra de Deus. A nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, o nosso estilo de vida tem que ansiar por Jesus. Tem que ansiar pelo Senhor. Mais do que tudo nessa terra. Mais do que quem quer viver uma vida feliz nessa terra, mais do que quem quer viver uma vida de sucesso nesse mundo, mais do que quer viver sendo reconhecido nesse mundo, nós temos que ansiar por Deus, mais do que tudo e do que todos. Tem pessoas que esperam por uma vida sucedida. Tem pessoas que aguardam o amanhã para viver uma vida bem-sucedida. Mas nós queremos diferente. Você tem que querer diferente. Você tem que almejar, ansiar pelo Senhor. Porque o mundo passa. Mas quem anseia por Deus, pela palavra, por Jesus, permanece para sempre. Vive para sempre com Deus. Então deixa essa palavra germinar no seu coração a ponto de você ter mais desejo de viver mais para Deus, a ponto de você entregar a sua vida de forma que você nunca entregou para Deus.
E você querer viver para Ele, você querer agradar a Ele, você querer andar com Ele, somente com Ele, pelo desejo e pelo anseio que está dentro do seu coração para Ele. Sim, mais do que todos aqueles que esperam pela manhã. Louvado seja Deus. E no versículo 7 e 8 ele fala: espera, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Esses salmos aqui, ele se refere ao povo de Deus, aos israelitas. Então o salmista, ele fala: espera, Israel, no Senhor, porque esperar em Deus nunca é em vão. Salmos 70, esperei com paciência no Senhor. Eu vou abrir aqui para os irmãos ver, no nome de Jesus, que esperar em Deus nunca é em vão e não vai ser em vão. Porque quem espera em Deus é recompensado. Salmos 40, perdão, meus irmãos, Salmos 40. Louvado seja o nome do Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E o que acontece quando você espera com paciência no Senhor? E aqui tem a resposta. E ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um encharco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Esperar com paciência em Deus nunca é em vão. Deus, ele se inclina para você. Deus, ele ouve o seu clamor. Deus, ele tira você da situação horrível. Deus te tira do charco de lodo. Deus te tira da enfermidade. Deus te tira do pensamento negativo. Deus te tira daqueles que querem ver o teu mal. Deus te tira do mal que estão fazendo e firma os teus pés, firma os teus passos, firma a sua vida para você caminhar com autoridade na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, espere em Deus, porque em Jesus, o salmista, ele fala que há abundante redenção e ele pode fazer remir você de todo pecado, de todo mal. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu para redimir todo ser humano que aceitar a ele como Salvador. Quem aceita Jesus, quem recebe Jesus, quem é batizado, é redimido por Deus. E o pecado que antes vivia, que antes tinha cometido, é lançado fora. E com Jesus é nova vida. Com Jesus é novo pensamento. E isso é maravilhoso, porque só Deus, em Cristo Jesus, pode dar nova vida para o ser humano e perdoar o ser humano de tudo que o ser humano fez. Louvado seja Deus.